Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, resolvendo questões sobre a parte geral do Código Civil. Questão de número 31. A condição para o direito civil é cláusula que subordina o efeito do ato jurídico a evento futuro e incerto, podendo ser suspensiva ou resolutiva. Letra B. Cláusula que subordina o efeito do ato jurídico a evento futuro e certo, podendo ser suspensiva ou resolutiva. Letra C. Cláusula que subordina o efeito do ato jurídico a evento futuro e incerto, podendo ser supressiva ou resolutiva. Letra D. Nenhuma das questões acima. Meu amigo, essa questão, se você já assistiu os vídeos, as aulas sobre o estudo da parte geral do Código Civil, você não terá dificuldade em responder. Eu vou começar pela letra C. Cláusula que subordina a efeito do ato jurídico a evento futuro e incerto, podendo ser supressiva. Em momento algum nós estudamos ou falamos sobre esse instituto. Supressiva não, ela é suspensiva ou resolutiva. Então, podemos eliminar a letra C. Consequentemente, nós vamos eliminar também a letra D, que fala nenhuma das assertivas acima. Então, está eliminado a letra C e a letra D. Para lembrar você, meu caro amigo, que sobre condição você vai encontrar a partir do artigo 121. A letra B diz o seguinte: cláusula que subordina o efeito do ato jurídico a evento futuro e certo, podendo ser suspensiva ou resolutiva. Acontece que a condição, ela, na verdade, ela é elemento acessório ou acidental que pode ser inserida nos negócios jurídicos, consistindo na cláusula que submete os efeitos do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Difere do termo. Há uma diferença de condição do termo, porque o termo no negócio jurídico está submetido a evento futuro e certo. Por isso que a letra B está incorreta. Agora, a letra A é o nosso gabarito. Pode marcar aí que eu também estou marcando aqui. Questão 31, o gabarito é a letra A. A condição, caros amigos, pode ser suspensiva quando a eficácia do negócio jurídico depender do evento futuro e incerto, ou ineficácia do negócio jurídico estiver submetida a evento futuro e incerto. Por isso que a questão correta é a letra A. A alternativa correta é a letra A. Vamos agora para a questão de número 82. Acompanhe comigo. Ressalte-se a opção que carrega uma afirmativa inadequada. Ressalte-se a opção que carrega uma alternativa a uma afirmativa inadequada. Letra A. Termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Letra B. O encargo não suspende a aquisição e muito menos o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Falso motivo somente vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Letra D de dado, dolo do representante legal ou convencional de uma das partes obriga o representado a responder civil e solidariamente por perdas e danos. Nós estamos procurando a afirmativa inadequada. É a afirmativa errada. Olha,
Termo é a cláusula acidental, presente em negócios jurídicos que subordina os efeitos deste a evento futuro e certo. Termo, evento futuro e certo. O termo, portanto, é o momento em que começa ou termina a eficácia do negócio jurídico. Termo é o momento em que começa ou termina a eficácia do negócio jurídico. Desculpa. Pode ser final ou inicial. Esse é aquele que inicia a sua eficácia. Final, aquele que cessa a sua eficácia. O direito considera-se adquirido desde o momento em que o negócio jurídico seja celebrado, mas o seu exercício condiciona-se à ocorrência do termo. Por isso, o termo inicial suspende o exercício, mas o direito considera-se adquirido desde logo. Caros colegas, preste bem atenção, preste bem atenção. Artigo 131. Vamos ver o que fala o artigo 131. Acompanhe comigo, estou aqui procurando. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Artigo 131. O termo inicial suspende o exercício. O termo inicial suspende o exercício. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. A questão A diz o seguinte: o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Então, a assertiva A é o nosso gabarito. Vamos para o estudo, a análise da questão B. O encargo ou obrigação imposta ao beneficiário de um ato de liberdade não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo-se imposto como condição suspensiva pelo disponente. Artigo, vamos ver o que. Gente, só um minutinho, por favor. Eu fiz uma confusão. No gabarito nosso não é o A, porque eu falei que o A, a questão A é verdadeira. Eu estou procurando a questão incorreta, tá? Então a alternativa A é verdadeira, mas não é o nosso gabarito ainda, ok? Então a questão B também é verdadeira, de acordo com o artigo 136. Vamos lá. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Então, a letra B está correta porque ela é a literalidade do artigo 136. Vamos analisar a próxima. O falso motivo declarado pelas partes só torna o negócio jurídico anulável se for o motivo determinante da declaração da vontade. É o que diz o artigo 140. Vamos ver o artigo 140 para a gente comparar com a questão letra C. O artigo 140 diz o seguinte: o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Então a letra C também está correta, não é o nosso gabarito. Questão D. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga esta a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se for o representante convencional, o dolo deste obriga o representado, que responde solenemente por perdas e danos. Então, incorreta é a letra D. A letra D, então, é o nosso gabarito. A letra D é o nosso gabarito. Por quê? Porque ela fala que tanto o dolo do representante legal quanto do convencional
quanto o do convencional de uma das partes obriga a representada a responder civil e soberanamente por perda não. É somente no caso do representante convencional. Vamos para a questão de número questão de número 33. Vamos lá. Quanto aos atos jurídicos, assinale a alternativa correta. Quanto aos atos jurídicos, assinale a alternativa correta. Alternativa A. São nulos de pleno direito os atos jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Você vai encontrar para você responder sobre a nulidade do ato jurídico, você vai verificar lá no artigo 166. Fique atento para depois você começar a verificar. Vamos para B, depois a gente comenta. O dolo acidental não obriga a satisfação de danos, de perdas e danos. Letra C. A coação exercida por terceiro não vicia o ato. Letra D. A validade do ato jurídico é aquele agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou defesa em lei. Se eu estou procurando a questão verdadeira, consequentemente, eu tenho certeza que você agora bateu o olho nessa questão e viu que a alternativa correta é a letra D de dado. Mas vamos comentar. O erro essencial ou substancial é vício ou defeito do negócio jurídico, que o torna anulável e não nulo. O dolo substancial é causa de anulabilidade do negócio jurídico, mas o dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos. Por isso que a questão B a alternativa B está incorreta. Alternativa C. A coação exercida por terceiro, se dele teve ou devesse ter conhecimento a parte a quem aproveitou o negócio jurídico, vicia-o, tornando-o anulável. Incorreta a alternativa C. Alternativa D. São elementos essenciais validados nos negócios jurídicos a capacidade do agente, o objeto lícito e a forma prescrita ou não proibida por lei. Então, o gabarito da questão 33, mostra o professor fazendo uma confusão, da questão 33 é a letra D de dado. Questão de número 34. É correto afirmar que será considerado nulo de pleno direito todo ato jurídico quando, letra A, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. Letra B, for praticado por pessoa relativamente incapaz. Letra C, for praticado com vício resultante de coação. Letra D, for praticado com vício resultante de erro, dolo, simulação ou fraude. Meus amigos, você pode gabaritar. Vou adiantar para você o gabarito, porque está tão tranquila essa questão. Nós falamos tanto isso quando nós estávamos estudando os artigos da parte geral do Código Civil, que eu tenho certeza que você sabe. O gabarito dessa questão é a letra A. É correto afirmar que será considerado nulo de pleno direito todo ato jurídico quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. A letra B, quando fala em nulidade, em incapacidade relativa, não é nulidade, e sim anulabilidade. Também, quando se fala em coação, que está lá no artigo 151, está incorreta também. Porque o negócio jurídico praticado sob coação, erro, dolo, fraude contra credores é
anulável. Agora, a simulação sim. A simulação é caso de nulabilidade. Então, é nulo o negócio jurídico quando praticado com preterição de alguma formalidade que a lei considera essencial. A questão A é o nosso gabarito. Vamos agora para a questão de número 35. Sobre os efeitos do negócio jurídico, assinale a alternativa incorreta. Preste atenção, até professor não fazer confusão. Aí você pode corrigir. Você pode falar que eu paro na hora. Professor, o senhor errou. Tranquilo. Olha, a vantagem de estar trabalhando assim, porque eu paro, eu faço as minhas correções, né? Você não tem como interromper a minha aula, ok? Brincadeirinha, viu? Brincadeirinha. Mas o certo é o seguinte, quando o professor faz alguma confusão aqui, troca os números, ele corrige de imediato, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Chega de brincadeirinha, vamos lá. Artigo 35. Sobre os defeitos do negócio jurídico, assinale a alternativa incorreta. Preste atenção. Qual alternativa que eu quero? Correta ou incorreta? Incorreta. Letra A. Alternativa A. Para que se configure erro, um dos requisitos é o de que ele deva ser real, ou seja, recair sobre o objeto do contrato e não simplesmente sobre o nome ou sobre qualificações. Letra B. Há erro acidental se o sujeito A doa para B um bem móvel, supondo que o sujeito A havia salvado sua vida, o que não ocorreu. Letra C. No dolo acidental não há vício do consentimento, mas sim ato ilícito que gera responsabilidade para o culpado. Letra D de dado. Na doação absoluta não há configuração de vício de vontade. Existindo total ausência de vontade, o negócio jurídico se reduz a caso de nulidade. Vamos então? Vamos resolver a questão? Vamos lá. O erro só é causa de anulabilidade do negócio jurídico quando for substancial, ou seja, relevante de razão plausível, não ensejando a anulação ou simples erro na indicação da pessoa ou da coisa a que se refira o negócio jurídico, se for possível a sua indicação. Imagine que no contrato, no lugar de eu escrever Mário, eu escrevo Maro. Maro. Foi um erro de digitação. Então, você copiou os dados completos, CPF, identidade, não há que se falar em anulação, o simples erro na indicação da pessoa ou da coisa a que se refira o negócio jurídico, se for possível a sua identificação. Correta é a letra A, só que eu quero o gabarito, está pedindo a questão incorreta. O erro, cara, é substancial quando incide sobre identidade ou qualidade essencial de uma pessoa que tenha influído nesta de modo relevante para a conclusão do negócio. Assim, se penso que uma pessoa me salvou a vida quando isto não ocorreu e por esse motivo faço-lhe uma doação, incorre em erro essencial e não em erro acidental, porque não fosse existente a causa, não teria realizado o negócio jurídico. Então, a letra B é incorreta. A letra B é o nosso gabarito na questão de número 35. Novamente, o erro é substancial quando incide sobre a identidade ou qualidade essencial de uma pessoa, que tenha influído nesta de modo relevante para a conclusão do negócio.
Se penso que uma pessoa me salvou a vida em um incêndio, quando isso não ocorreu, e pelo motivo do salvamento faço uma doação, incorri em erro essencial e não em erro acidental. Porque não fosse inexistente a causa, não teria realizado o negócio jurídico. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos, não ensejando a anulabilidade do negócio jurídico. Por isso está correta a letra C, a alternativa C. Não se esqueça, a coação que é considerada defeito do negócio jurídico é a moral ou psicológica. A coação física é causa de nulidade e não de anulação. Correta a alternativa D de dado. Questão de número 36. Sobre a simulação no nosso Código Civil, é correto afirmar que, sobre a simulação, não se trata de hipótese de anulação, como no Código anterior, mas sim de nulidade do negócio jurídico. Alternativa B, decorre da prática de atos legais, mas com a finalidade de prejudicar terceiros, ou, ao menos, frustrar a aplicação de determinada regra jurídica. A alternativa C foi excluída do novo Código Civil, não sendo causa de inexistência nem nulidade e tampouco de anulação do negócio jurídico. Letra D de dado é o artifício ou expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática de um ato que o prejudica. A certidão está pedindo a alternativa correta. A alternativa que atende sobre simulação. Meus amigos, o Código Civil considera a simulação causa de nulidade do negócio jurídico. Assim, o ato simulado é nulo. Então, a letra A está correta. O negócio simulado é nulo, porque ilegal, tendente a prejudicar o terceiro ou fraudar a lei. Incorreta a letra B de bola. A letra C também está incorreta, porque a simulação está prevista no Código Civil de 2002. O artifício ou expediente astucioso empregado em face de alguém para induzir a prática de um negócio jurídico é o dolo e não a simulação. Vamos para a questão de número 37. Questão de número 37. Se alguém fizer seguro de vida, omitindo moléstia grave e vier a falecer poucos meses depois, vindo a prejudicar a seguradora e a beneficiar os sucessores, ter-se-á a configuração de alternativa A, dolo positivo, alternativa B, dolo acidental, alternativa C, simulação relativa subjetiva, alternativa D, simulação absoluta, alternativa E, dolo negativo. Preste bem atenção. Se alguém fizer seguro de vida, omitindo, a omissão leva ao dolo negativo. Omitindo moléstia grave e vier a falecer poucos meses depois, vindo a prejudicar a seguradora e a beneficiar os sucessores, ter-se-á a configuração do dolo negativo, dolo por omissão.
Questão 38. De acordo com o Código Civil, é incorreto afirmar: letra A. Desaparecendo uma pessoa de seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou o procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes, decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou o procurador. Em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e abra provisoriamente a sucessão. Letra B. 10 anos depois de passar em julgado a sentença que concede a abertura de sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 75 anos e que de 5 datam as últimas notícias dele. Questões grandes, né? Letra C. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la, limitando-se à possibilidade de escolha dos fins a religiosos, culturais, morais ou de assistência. Letra D de dado, tem domicílio necessário ou incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir e, sendo a marinha ou da aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que é cumprida a sentença. Letra E. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do legal jurídico a evento futuro e incerto. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Muito bem. Muito grande as alternativas. Vamos lá. O enunciado está pedindo o quê? Vamos ver o que o enunciado está pedindo. De acordo com o Código Civil, é incorreto. O enunciado está pedindo a questão incorreta. Olha, meu amigo, a letra A, ela está correta. Professor, tem certeza? Tenho. Mas vou provar. Ela está correta de acordo com o artigo 22, 23 e 26 do Código Civil. Vamos lá. Artigo 22. Acompanhe comigo. Desaparecendo, preste bem atenção, desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. O 23. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira
ou não possa exercer ou continuar o mandato ou os seus poderes forem insuficientes. 26. Vocês estão vendo que nessa alternativa o legislador fez a junção de 3 artigos? É isso que acontece nas provas. Decorrido o ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se tratando de e se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então, a alternativa A está verdadeira, não é o nosso gabarito. Vamos para a alternativa B. A alternativa B, ela está no artigo 38. 38. Diz o artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva, também provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Então a questão está errada. Na verdade, ela começa com o artigo 37 e termina com o artigo 38. Mas ela está errada porque ela diz o seguinte, deixa eu achá-la aqui, ela fala que o ausente, provando-se que o ausente contava 75 anos de idade. Na verdade, é 85, na verdade, é 80 anos de idade. 80 anos de idade, ok? Então, o nosso gabarito é a letra B de bola. Vamos continuar a nossa análise. A letra C, ela está no artigo 62. Vamos lá. Artigo 62. Vamos ver o que fala o artigo 62. Vocês vão acompanhando aí, para ver se é isso mesmo, se eu não estou falando errado com vocês. Acompanhe. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou assistenciais. Então, corretíssima a letra C. Vamos para a letra D. Professor, a letra D está correta? Está. Prove, professor. Agora, vou provar agora aqui com o meu código em mãos. Ela está no artigo 76. Tem certeza? Tem. Vou mostrar a vocês. Vou provar. O artigo 76 diz o seguinte: tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Aí diz o parágrafo 1. O domicílio do incapaz é o de seu representante ou assistente. O do servidor público é o lugar em que exercer permanentemente suas funções. E o do militar, onde servir. E o da marinha ou da aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. E o do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar onde ele cumpriu as penas. Literalidade, a letra D do artigo 76 do Código Civil. Vamos para a questão, para a alternativa letra E. A letra E. Professor, ela está correta? Está. Mas prove. Nós vamos lá para o artigo 121. Olha o que diz o artigo 121, para vocês confirmarem se eu estou falando verdade ou mentira. A condição, considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições, não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições de defesa se incluem as que privarem de todo efeito negócio jurídico ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.
literalidade a questão, a alternativa E do artigo 121 e 102 do Código Civil. A banca faz isso, junta 3, 4, fica aquelas questões enormes para confundir o aluno. Mas o meu aluno não será confundido, porque ele está estudando, ele é disciplinado e ele está atento com o que nós estamos falando nessas aulas. Questão de número 39. Com relação à capacidade jurídica, da pessoa natural, julgue assertiva abaixo. Os relativamente incapazes podem praticar pessoalmente os atos da vida civil, desde que assistidos por pessoa definida no ordenamento jurídico, em razão de parentesco, relação de ordem civil ou de designação judicial. Corretíssimo, corretíssimo. Assertivo gabarito é letra C, certo, já está escrito aí no exercício de vocês. Questão de número 40. Assinale a alternativa correta. Os atos da vida civil. Os atos da vida civil. Praticados isoladamente, sem seu representante, por pessoa absolutamente incapaz, devido à moléstia antes da interdição, sempre são considerados válidos. Alternativa B. Aqueles que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, não podem ter seus atos considerados válidos. Letra C. O negócio jurídico anterior à interdição sempre pode ser anulado, ainda que celebrado com o terceiro de boa-fé, que ignorava a condição de psicopata da parte com quem contratava e não contava com elementos para verificar que se tratava de um alienado. Letra D de dado. A pretensão a que, em determinados casos, a sentença de interdição retroage, de modo a ser julgado nulo o negócio praticado antes dela, por incapacidade já então manifestada do agente, não pode ser acolhida. Meus amigos, vamos então, primeiro, nós estamos procurando a assertiva correta. Companheiro, a letra A. Os atos da vida civil praticados isoladamente, sem seu representante, por pessoa absolutamente incapaz, devido à moléstia antes da interdição, sempre são considerados válidos. Falso. Não é sempre não. Vai acontecer casos que não serão considerados válidos. A letra A está incorreta. Letra B. Aqueles que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, não podem ter seus atos considerados verdadeiros. Corretíssimo, corretíssimo. Verdadeiro. Letra C. O negócio jurídico anterior à interdição. Sempre pode falar, não, gente, aconteceu um negócio antes do José ser interditado. Esse negócio é válido, pois ele foi celebrado de boa-fé, o terceiro de boa-fé, que ignorava a condição de psicopata da parte com quem contratava e não contava com elementos para verificar que se tratava de um alienado. Então, não há que se falar que ele sempre será anulado. Questão errada. Letra B. A pretensão a que, em determinados casos, a sentença de interdição retroaja, de modo a ser julgado nulo o negócio jurídico praticado antes dela, por incapacidade já então manifestada do agente, não pode ser acolhida. Lógico que essa questão está incorreta. Vamos lá. A pretensão a que está pretendendo, em determinados casos, a sentença de interdição retroaja, de modo a ser julgado nulo o negócio jurídico praticado antes dela, por incapacidade já então manifestada do agente, todo mundo sabia, não pode ser, pode sim. Então a letra D está incorreta. Ok? Fechamos então
40 questões sobre o conteúdo do edital do TRE e também a parte geral do Código Civil, estudando para o exame da ordem. Ok? Mas eu vou dar um tempo para gravar um pouquinho sobre o regimento interno TRE. Depois, de acordo com a possibilidade, eu volto com mais questões. Nós ficamos agora com essas 40 questões. Ótimo. Depois eu vejo se eu gravo mais algumas questões para vocês. Meus colegas, bons estudos. Não se esqueçam. Veja todas as aulas. Reveja quantas vezes for necessário. E não se esqueça de ver também as aulas que falam sobre os estudos dos artigos do Código Civil. Estão todas publicadas na página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Um grande abraço e que Deus te abençoe.